Na verdade, tudo começou não com gritos, mas com sussurros. Os primeiros golpes não foram acompanhados por explosões. Eles vieram através do silêncio, da fraude e da traição. Um mecanismo explosivo camuflado foi descoberto e desativado na parte ocidental de Teherão. Podemos estar aqui a qualquer momento. A mensagem era absolutamente clara, embora o seu sucesso não se devesse apenas à intervenção da polícia iraniana. Era mais do que uma simples ameaça, era o início de uma nova fase do conflito, em que a propaganda, a espionagem e a guerra psicológica são utilizadas em conjunto com as armas. O ódio acumulado durante décadas ultrapassou os limites da diplomacia. Atualmente, os mísseis e os drones representam o que antes se escondia sob o pretexto de frases sobre segurança e alianças políticas. Israel já não usa proxies. Os seus ataques tornaram-se pessoais. O Irão não se limita apenas a palavras. A estratégia foi alterada e não há mais ilusões. Os bombardeamentos em massa, a destruição de infraestruturas e a morte de comandantes do IRGC transformaram o conflito numa guerra total. Os ataques não servem apenas como operação militar, mas também como sinal para a mídia. Israel recorre a símbolos, em particular Isfahan, onde se encontram instalações nucleares, e Khorramabad, onde estão localizadas unidades de elite. O objetivo não é apenas a destruição, mas também a humilhação e a opressão do espírito. O Irão responde com ataques cuidadosamente calculados, e não apenas com mísseis. Cada ataque é acompanhado por uma declaração. Vocês passaram dos limites. Nas ruas de ambos os países reina a inquietação. As pessoas compram água, medicamentos e preparam as suas casas. Em Tel Aviv e Teherão, famílias comuns são consideradas vítimas, feridas e desaparecidas. Mas há outra coisa que se pode sentir no silêncio entre os ataques: a consciência de que nada mais pode ser feito. Cada lado tem a firme convicção de que ceder significa perder tudo. O mundo observa, mas já não com tanta ingenuidade. Outrora, as instituições diplomáticas esperavam um retorno às negociações, mas agora discutem como localizar o conflito. No entanto, a situação está a ficar fora de controle. Há um mês, o que parecia uma troca de golpes transformou-se numa série de acontecimentos que estão a levar o Médio Oriente a uma profunda crise regional. Nas ruas de Teherão, ouvem-se gritos: "Morte ao agressor! Defenda o seu povo!" É o que se ouve em Israel. Embora essa retórica não seja nova, sua força não tem precedentes. O Irã acusou os DEWA de participação direta no ataque às suas instalações nucleares, enquanto os DEWA afirmaram que Israel tem direito à autodefesa. O atual presidente dos GSQ, Donald Trump, deu o seu consentimento para a operação de ataques contra Fordow e Natanz, afirmando que a ameaça nuclear do Irão é inaceitável sob qualquer forma. Esta posição não só alimenta o conflito, como também mostra a todos na região que os EUA não vão recuar. No entanto, o Irão também não tenciona ceder. Declarações duras são feitas pela alta liderança do país, incluindo o Ayatollah Khamenei. Cada gota de sangue iraniano será usada para a vingança. Ele afirmou que os nossos mísseis são uma estratégia, não emoção. O ministro da Defesa afirmou que a reação do Irão será como a história ainda não viu. Depois disso, as fronteiras começam a tremer. No sul do Líbano, militantes do Hezbollah estão se mobilizando e transmitindo ao vivo os preparativos para novos ataques contra posições israelenses. Drones iranianos intensificaram suas atividades na Síria. Essa é uma estratégia destinada a ampliar o campo de batalha, e não uma coincidência. O jogo já não se limita a dois países. A questão não é quem vai atacar primeiro, mas quem vai ousar atacar primeiro. No entanto, parar é correr o risco de se tornar fraco. Além disso, a fraqueza nesta parte do mundo custará caro. Além disso, o futuro torna-se cada vez menos previsível quando a guerra substitui a diplomacia. As forças internacionais começam a tomar medidas. A Rússia reforça os laços com Teherão, enviando conselheiros de segurança e oferecendo meios de defesa antimísseis.
A China aumenta a pressão sobre o Conselho de Segurança da ONU, insistindo que a reunião seja convocada imediatamente. Tudo indica que já não estamos numa zona de conflito limitado. Não é segredo que estamos à beira de algo muito mais perigoso. É uma vida em que cada hora que passa pode levar a uma catástrofe. Antes, os ataques eram feitos com mísseis, mas agora a frente de batalha mudou para o ciberespaço, onde ninguém pode ver. Foi nessa situação que o Irão demonstrou um novo nível de guerra. O Parque Tecnológico Graf Yam, em Beersheba, um dos principais centros de infraestrutura digital no sul de Israel, foi inaugurado poucos dias após os primeiros ataques. Não se trata apenas de uma construção. Neste centro do poder cibernético israelita, são criados sistemas de vigilância, encriptação e gestão estratégica. O incêndio que consumiu o complexo não foi apenas simbólico, mas também um teste real ao poder do comando israelita. Centenas de câmaras foram invadidas e roubadas em todo o Israel. O Irão agora controla estradas e lojas por meio de câmaras. Eles observam o movimento de equipamento militar, a movimentação de reservas e avaliam a eficácia dos ataques com mísseis. Não foi uma ação isolada de hackers solitários. Por trás disso estavam profissionais treinados, provavelmente do Centro de Inteligência Militar do Irão. Além disso, o ciberataque foi parte de uma estratégia, não um ato impulsivo. Hoje, o controle da informação é mais importante do que o controle do território. Embora a derrota de algoritmos em vez de soldados não seja acompanhada por fumo, ela pode ser igualmente destrutiva. É assim que se pode caracterizar a onda de cyberataques que atingiu bancos israelenses, sistemas de abastecimento de água e até mesmo controladores de tráfego aéreo. O canal Al Mayadeen informou que alguns voos para Ben Gurion foram temporariamente redirecionados e que, durante várias horas, o sistema de controle de tráfego aéreo funcionou manualmente. No mesmo dia, foram registrados problemas com a rede elétrica em Haifa e Tiberíades. Várias fontes afirmam o contrário, apesar de o governo de Israel negar qualquer ligação com os ataques cibernéticos. Israel deu uma resposta dura e simbólica. O canal de televisão estatal iraniano IRIB foi alvo de um ataque cibernético. A transmissão foi interrompida durante várias horas. Não se trata apenas de um ataque aos meios de comunicação social. É uma tentativa de desestabilizar o sistema de informação iraniano num momento em que o país precisa de estabilidade. No entanto, parece que Teherão estava preparada. Um dia depois, a televisão retomou a transmissão e mostrou imagens da visita do Ayatollah Khamenei às áreas afetadas. Este passo não foi apenas uma demonstração de resistência, mas também uma reação da mídia à violência informativa. Os especialistas acreditam que o atual confronto será um ponto de viragem na história das guerras cibernéticas. Anteriormente, tais ataques ocorriam localmente, mas agora são operações em grande escala, organizadas a nível estatal. A primeira guerra digital por procuração com a participação direta das grandes potências já é mencionada nos relatórios do Centro de Estudos Estratégicos de Bruxelas. É interessante notar que os aliados participaram ativamente no conflito cibernético. Segundo relatos, o grupo libanês Hezbollah começou a utilizar ativamente tecnologias iranianas de reconhecimento facial, o que lhes permite rastrear os movimentos dos soldados israelenses nas zonas fronteiriças. No Iêmen, com o apoio de especialistas iranianos, grupos Houthis estão a instalar retransmissores móveis para interceptar sinais de satélite. Em meio a esse clima de tensão, surgem sinais de alarme em Washington. Consideramos os cyberataques contra aliados dos useus um ato de agressão, afirmou o porta-voz da Casa Branca, comentando as ações do Irão. Mas a Casa Branca parece não querer uma escalada do conflito. Por isso ainda não há uma decisão oficial sobre a intervenção militar. Entretanto, a preocupação de Israel está mais relacionada com a perda de controle do que com a guerra. A cada dia que passa, surgem novas provas de que o Irão conhece pontos fracos que antes pareciam seguros.
Isto põe em risco a confiança da sociedade e obriga o exército a alterar os protocolos de segurança. No Irão, os ciberataques são chamados de tecnologia defensiva na luta contra a ocupação eletrônica. Os nossos ataques foram um aviso, enfatizou o general Bakery numa reunião do Conselho de Segurança Nacional. O inimigo descobrirá a escuridão digital se o ataque continuar. Na verdade, foi essa fase do conflito que mostrou ao mundo que a guerra não se limita mais a armas e combates físicos. O controle dos canais de comunicação, câmaras e sistemas GPS tornou-se uma ferramenta extremamente eficaz. Até o momento, Israel perdeu centenas de milhões de dólares em infraestrutura cibernética. Muitas novas empresas na área de segurança cibernética já começaram a transferir seus ativos para a Alemanha e os Bunewa. A ameaça militar é agravada pela instabilidade econômica. E o medo do inimigo na rede se intensifica internamente. Além disso, um exército invisível de programadores e operadores continua a lutar. Apesar de os mísseis estarem nos silos e os tanques permanecerem nas fronteiras. O resultado desta batalha pode ser mais importante do que qualquer ataque com mísseis. A guerra atingiu um novo nível quando Israel, com o apoio direto do ZIU, lançou vários ataques contra importantes instalações nucleares do Irão, que foram devastadores. A pressão acumulada ao longo dos anos atingiu o seu auge, mas desta vez aconteceu abertamente, sem recurso à diplomacia. As ações militares que ocorreram nos últimos 10 anos visam os centros do programa nuclear da República Islâmica. Durante uma hora, na noite de 24 de junho de 2025, explosões ecoaram sobre o Irão. Os principais alvos foram Fordow, Natanz e Isfahan. Os ataques foram rápidos e precisos, como em 1999, quando a OTAN atacou a Sérvia. A CNN e o The Jerusalem Post relatam que bombardeiros estratégicos americanos B-2 Spirit, carregando bombas anti-bunker GBU-57 MOP especiais com mais de 13 toneladas, foram usados para atacar a instalação nuclear subterrânea de Fordow. Fordow era considerado quase inexpugnável, pois é uma instalação profundamente fortificada, construída na rocha. No entanto, ainda não resistiu. Imagens de satélite confirmam danos significativos. E a imprensa iraniana fala de dezenas de cientistas e seguranças mortos. Mais de 30 mísseis Tomahawk foram lançados da Baía do Golfo Pérsico, simbolizando o potencial nuclear do Irão. O terceiro alvo era uma instalação em Isfahan. Esta instalação foi atacada em 2023, mas foi restaurada e melhorada. Desta vez, os danos foram significativos, pois o incêndio atingiu vários edifícios, incluindo uma unidade de processamento de urânio. É notável que a operação foi conduzida diretamente do Centro de Operações no Catar, onde uma poderosa força da Força Aérea do ZEWA está estacionada desde abril de 2025. Isto significa que os Estados Unidos já não estão sujeitos à pressão diplomática. Em vez disso, estão a agir em conjunto com Israel numa guerra direta. Não permitiremos que o Irão desenvolva armas que possam ameaçar o nosso aliado e a paz, afirmou Donald Trump, num discurso perante o Congresso. Essas palavras significaram para o Médio Oriente que o tempo da paciência estratégica havia acabado. Sob a sua liderança, os Estados Unidos apostam na antecipação. No entanto, as consequências não demoraram a aparecer. Uma tempestade irrompeu no Irão. Milhares de pessoas saíram às ruas de Isfahan, Qom e Tehran, entoando slogans contra os Estados Unidos e Israel. Rouhani e líderes espirituais compararam o ataque à invasão do Iraque em 2003. Este é um ataque a todo o mundo islâmico, e a nossa resposta será 10 vezes mais forte, declarou ao vivo um membro do Majlis. Foi um golpe estratégico no sistema nervoso da defesa iraniana. A tecnologia do país ficará atrasada por vários anos devido à destruição de equipamentos e à morte de engenheiros. No entanto, este golpe serviu de catalisador. Teherã passou para uma fase ativa, depois de ter sido moderada nas suas respostas anteriores.
Apenas 90 minutos após o ataque, a primeira onda de mísseis foi lançada a partir do território iraniano. Entretanto, é importante notar como o Ocidente percebeu a sua própria determinação. Divisão na Europa. A Alemanha e a França condenaram as ações de Israel e dos Estados Unidos, chamando-as de violação inaceitável do direito internacional. A Turquia convocou urgentemente uma reunião extraordinária da OIC, uma vez que a sua influência na região aumentou drasticamente nos últimos meses. O presidente Erdogan caracterizou as ações de Israel como terrorismo nuclear, enquanto o presidente Trump as chamou de cúmplices da agressão. As ruas árabes, do Cairo a Manama, ficaram lotadas de manifestantes. Apesar da enorme pressão, países que anteriormente não apoiavam o Irã ofereceram-lhe apoio moral e político. Mas o mais preocupante é que a infraestrutura nuclear não está apenas a ser destruída pelo ataque. Isso mina a confiança. O confronto nuclear internacional está cada vez mais próximo. Como a Rússia é um importante parceiro do Irã na área da energia nuclear, já fez uma declaração contundente. Consideramos o ataque a Isfahan como um desafio à soberania iraniana e aos interesses de segurança da Eurásia, afirmou o porta-voz do Kremlin. As discussões continuam no Conselho de Segurança da ONU, mas o veto dos Estados Unidos impede qualquer resolução. Em outras palavras, Tel Aviv e Washington contavam com um esforço inesperado. No entanto, a resposta também pode ser devastadora. A guerra ameaça destruir os sistemas de segurança internacional criados após a Segunda Guerra Mundial. Não apenas no ciberespaço ou no ar. O Irã respondeu rapidamente, apenas uma hora após o ataque a Fordow, Natanz e Isfahan. Mais de 40 mísseis balísticos Shahab e Zolfaghar foram lançados de vários pontos do Irã e uivaram no céu sobre as regiões norte e central de Israel. A operação foi preparada com antecedência e não foi um ataque impulsivo. Teherão demonstrou não apenas defesa, mas também maturidade estratégica e pensamento em grande escala. Os alvos foram bases militares, depósitos de armas e infraestruturas, como centrais elétricas, subestações e até um dos centros de comunicações de reserva do Quartel-General do Exército de Defesa de Israel. Os nós físicos de comunicação ficaram particularmente vulneráveis devido aos contínuos cyberataques. As cidades de Haifa, Netanya e Ashdod foram destruídas pelo fogo. Apesar de o sistema cúpula de ferro ter conseguido deter alguns foguetes, muitos deles passaram pela defesa e atingiram os alvos com alta precisão. O Ministério da Saúde de Israel informou que 86 pessoas ficaram feridas, 19 delas em estado crítico. Em alguns locais, houve cortes de energia elétrica e as comunicações móveis ficaram parcialmente interrompidas durante várias horas. Ao mesmo tempo, no Sul, apareceram Houthis do Iêmen. Com a ajuda de instrutores iranianos, lançaram vários drones contra alvos na região de Eilat. Um dos drones caiu no deserto do Negev e outro atingiu um depósito de combustível, provocando um incêndio que foi extinto em 3 horas. Esta sequência de ataques do norte, centro e sul evidenciou uma campanha cuidadosamente planeada, que vai além de um ato de retaliação inesperado. O Hezbollah libanês também não ficou de fora. Na fronteira sul, as suas forças intensificaram-se, disparando contra posições do exército israelita com morteiros de 120 mm. Também foi confirmado que mísseis de médio alcance foram lançados de um posto militar nas colinas de Golã. O canal de televisão Al-Manar informou que esta foi a primeira onda da estratégia Sombra da Palestina, desenvolvida pelo IRGC. Em geral, estes ataques fazem parte de um problema geopolítico mais amplo. O Irã já não está sozinho, também está a usar todos os seus aliados e estruturas proxy. Assim, o conflito local transforma-se num conflito regional, no qual Israel enfrenta ameaças em 3 frentes simultaneamente, vindas de Teherão. As autoridades iranianas têm feito muitas declarações recentemente. Em direto, o presidente Raisi disse ao povo: se eles querem destruir o nosso átomo,
Nós destruiremos o seu coração militar. Eles serão os primeiros a provar o sabor das cinzas. Se desejam a nossa destruição. Estas palavras foram mais do que uma simples ameaça. Exigiram ação. O ministro da Defesa do Irão afirmou que o novo programa de mísseis Corvid já está em funcionamento. Agora, esses mísseis, capazes de transportar vários ogivas, estão posicionados no oeste do país. Além disso, soube-se que as tropas iranianas receberam autorização para expandir o seu teatro de operações, o que pode incluir o uso de drones kamikaze de profundidade estratégica. As ações do Irão provocaram reações contraditórias em todo o mundo. No Conselho de Segurança da ONU, a China, que anteriormente era neutra, emitiu subitamente uma declaração apelando ao cessar-fogo e sublinhando a inadmissibilidade de ataques a instalações relacionadas com o desenvolvimento soberano da energia nuclear. Isso demonstrou indiretamente o apoio ao Irão. O presidente da Turquia, Erdogan, afirmou que a comunidade internacional deve parar de apoiar assassinatos, comparando Benjamin Netanyahu a Hitler. Essas declarações causaram um escândalo diplomático e deterioraram as relações com Israel. Nas ruas dos países islâmicos, ocorreram protestos em massa. Centenas de milhares de pessoas saíram às ruas em Jakarta, Rabat e Karachi para expressar o seu apoio ao Irão e à Palestina. Isso deu um sinal importante de que o Irão venceu não apenas a resposta militar, mas também a batalha da informação no Oriente Muçulmano. Israel, por sua vez, enfrentou problemas. A falta de munições, as falhas no fornecimento de defesa antiaérea e a crescente desmotivação dos reservistas começam a assombrar o exército. Apesar do apoio do ZIL, depois de Haifa, as pessoas começaram a evacuar as zonas costeiras. Um grande número de israelitas está a partir para Chipre, o que demonstra que a população civil está com medo. Assim, a resposta do Irão revelou-se complexa e sistêmica. É mais do que simples vingança. É uma ofensiva estratégica que utiliza recursos militares, informativos e diplomáticos. Além disso, colocou Israel numa posição em que qualquer escalada pode levar à perda de controle. Inicialmente, a guerra entre o Irão e Israel foi vista como mais um surto de tensão, mas rapidamente se transformou numa crise incontrolável com consequências catastróficas. A cada dia que passa, o número de vítimas, destruição, perdas econômicas e perturbações políticas aumenta. Enquanto a escalada continua sem sinais de estabilização, torna-se evidente que as consequências desta guerra não afetam apenas a região. De acordo com os últimos dados da agência Reuters, desde o início do conflito no Irão e em Israel, morreram pelo menos 430 pessoas, e em Israel, 21 pessoas. Mais de 500 iranianos e cerca de 590 israelenses ficaram feridos. Os ministérios da saúde dos dois países confirmaram oficialmente esses números. Entretanto, as estatísticas secas representam tragédias, como casas destruídas, famílias desabrigadas, crianças órfãs e cidades reduzidas a ruínas. Dezenas de bairros residenciais em Teherã e Isfahan foram atingidos por mísseis israelenses. Em Haifa e Ashdod, os ataques iranianos danificaram infraestruturas importantes. A população começou a ser evacuada devido aos combates. Segundo as autoridades israelitas, mais de 14 mil pessoas já deixaram as zonas costeiras para se mudarem para locais seguros, como campos temporários em Chipre. Dezenas de milhares de pessoas no Irão, especialmente nas províncias de Luristão e Isfahan, passam a noite em caves e mesquitas para se protegerem dos ataques. Todas as áreas foram destruídas, como resultado de um incêndio num depósito de petróleo em Haifa, que durou quase 18 horas. Israel perdeu parte da sua infraestrutura de refinação de petróleo. Depósitos militares e complexos de defesa antiaérea foram danificados. A ONU informou que parte dos edifícios civis foram destruídos como resultado do ataque. Como resultado, o Irão perdeu a sua indústria de defesa, incluindo instalações que eram utilizadas para a produção de mísseis balísticos. Consequências particularmente graves na área da gestão da informação. No Irão,
Um dos centros de reserva do canal de televisão IRIB foi destruído e... Israel. Parte do equipamento da rede de rádio IDF Radio foi destruído pelo fogo, o que levou à interrupção temporária das comunicações entre os exércitos. Ambas as partes sofrem cada vez mais prejuízos econômicos. Existe uma estimativa preliminar da Bloomberg, segundo a qual os prejuízos diretos totais ultrapassaram os 18 mil milhões de dólares. Os mercados financeiros regionais estão a entrar em colapso. Nas últimas semanas, a Bolsa de Teherão perdeu cerca de 25% da sua capitalização. O governo está a preparar medidas urgentes para apoiar o setor bancário, uma vez que o shekel israelita está a desvalorizar-se rapidamente. Mas a guerra destruiu não só o país, mas também as relações econômicas internacionais. Há vários dias que petroleiros escoltados por barcos iranianos navegam pelo Estreito de Hormuz, por onde passam mais de 20% do transporte mundial de petróleo. As declarações de representantes do IRGC de que, caso a intervenção americana se intensifique, o estreito poderá ser completamente bloqueado, aumentaram os receios. O preço do petróleo Brent nas bolsas de Londres e Nova York já ultrapassou os $120 por barril, um novo máximo desde 2022. As maiores companhias aéreas da Europa e da Ásia abstiveram-se de voar sobre o espaço aéreo do Irão e de Israel. As companhias aéreas Qatar Airways, Lufthansa e Singapore Airlines anunciaram alterações temporárias nas suas rotas. Isto complica a logística e aumenta os custos das transportadoras aéreas em centenas de milhões de dólares. Existe também uma crise na área humanitária. As organizações Red Crescent e Médicos Sem Fronteiras informaram que há escassez de alimentos e medicamentos nas zonas fronteiriças. Foram relatadas interrupções no fornecimento de antibióticos e insulina, especialmente em áreas onde armazéns e centros logísticos foram danificados. O Irão recebeu ajuda humanitária da Turquia, Indonésia e Paquistão. Anteriormente, Israel solicitou aos israelenses o fornecimento urgente de medicamentos. No entanto, o sentimento de insegurança é o mais preocupante. Em Israel, os reservistas recusaram-se a mobilizar-se. Os jovens se opõem ao governo de Netanyahu, acusando-o de uma guerra iminente. No Irã, também há pessoas que criticam o governo, acusando-o de que seu programa nuclear levou ao caos. O mundo está à beira do abismo. As IWA, a França, a China e a Turquia já redistribuíram seus recursos militares em consequência da escalada. Navios de guerra, sistemas de defesa antimísseis e grupos de aviação de assalto estão a ser enviados para o Médio Oriente. Embora a NATO tenha aumentado o seu estado de alerta, continua a manter o estatuto de observador externo. Tudo isto acontece devido a uma negligência estratégica, em que os objetivos militares são colocados acima dos princípios morais. O desejo de vencer a qualquer custo leva à vitória em todos os níveis: humano, político e moral. Cada ataque subsequente apenas aprofunda a crise. O vencedor já não importa. Surge a questão de quanto tempo esta região e o mundo inteiro aguentarão este preço até chegar ao ponto de não retorno. À medida que o número de vítimas aumenta, os mísseis continuam a cair e as declarações geopolíticas tornam-se cada vez mais duras. Torna-se evidente que o conflito entre o Irão e Israel se transformou em algo muito maior. Não se trata mais de uma escalada local. É uma potencial situação pré-guerra que envolve as nações mais poderosas do mundo e pode levar a uma guerra regional ou mesmo global em grande escala. A Rússia foi a primeira a deixar claro que a intervenção dos Estados Unidos e os ataques a instalações nucleares iranianas representam um desafio direto aos interesses de Moscovo. O porta-voz do Kremlin afirmou, após uma reunião à porta fechada entre Vladimir Putin e representantes do Conselho de Segurança da Rússia, que a Rússia se reserva o direito de tomar medidas em caso de novos ataques.
Embora as medidas concretas não sejam conhecidas, analistas sugerem que elas podem incluir o fornecimento de sistemas de defesa antiaérea ao Irã, bem como o aumento do número de conselheiros militares no Iraque e na Síria. Na Síria e no Líbano, já se observa uma expansão alarmante dos acontecimentos. O Hezbollah declara abertamente que está pronto para intervir em caso de ameaça ao equilíbrio estratégico. E drones israelenses foram avistados na região de Damasco. A tensão político-militar no Líbano atingiu o seu pico nos últimos 15 anos. No sul do país, há movimentação de artilharia. E na costa podem ser vistos barcos iranianos com mísseis. Parece que a qualquer momento pode surgir um novo problema. O Mar Vermelho está a tornar-se um local de potencial conflito. Se os Houthis continuarem a apoiar Israel, os navios militares americanos no Mar Vermelho tornar-se-ão alvos legítimos, declarou Yahya Sari, representante das Forças Armadas Houthis, em seu discurso no canal de televisão Al Masira. A Marinha dos Etuaros de Anila percebeu a ameaça e a Al Jazeera informa que eles colocaram 2 porta-aviões em regime de combate e um dos submarinos nucleares foi avistado na costa do Golfo de Omã. Além disso, a China mostrou-se ativa. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da China fez uma declaração contundente, condenando o ataque dos Iwas ao Irão e enfatizando que o uso da força prejudica a estabilidade internacional e empurra o mundo para o caos. Pequim iniciou negociações diplomáticas com a Turquia e o Paquistão, insistindo na criação urgente de uma plataforma de mediação semelhante ao Diálogo de Paz de Xangai. Segundo informações não confirmadas, a China está a considerar a possibilidade de participação da OES no envio de uma missão humanitária ao Irão. A voz da Turquia foi a mais alta na frente diplomática. A pedido do Irão, o presidente Recep Tayyip Erdogan realizou uma sessão extraordinária da Organização para a Cooperação Islâmica, OCI, em Ankara. Não permitiremos que a história do Holocausto se repita no Oriente, afirmou, comparando as ações de Israel aos métodos nazistas. Embora essas palavras tenham causado uma reação violenta nos Estados Unidos, elas foram recebidas com entusiasmo no mundo islâmico. Nesta situação, a Arábia Saudita mantém uma neutralidade cautelosa, temendo a pressão interna, apesar da aproximação passada com Israel. Assim, existem atualmente 3 grupos principais no campo diplomático. Os ASEAN, o Reino Unido e o Canadá formam uma coligação pró-Israel, que apoia as ações de Israel como autodefesa contra a ameaça nuclear. A Rússia, a China, a Turquia, o Paquistão e a Indonésia são aliados e simpatizantes do Irão. A Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, a Índia e a União Europeia são considerados países neutros, embora continuem as disputas internas na Europa. O mundo está à beira do abismo. Ou cada lado dá um passo atrás, ou só haverá destruição. O secretário-geral da ONU, António Guterres, apelou a um cessar-fogo imediato e propôs um local para negociações de paz em Viena. No entanto, até agora, nem o Irão nem Israel mostram sinais de que estão dispostos a abrandar a tensão. Ao mesmo tempo, cada vez mais pessoas expressam a sua preocupação. A continuação do conflito acarreta o risco de um confronto direto entre potências com armas nucleares, afirmam analistas americanos da RAND e da Brookings Institution, especialmente tendo em conta que ambos os lados falam em ameaça existencial. Apesar disso, há uma pequena perspectiva. Apesar das divergências, a China e a Turquia estão a trabalhar em conjunto numa iniciativa diplomática que pode ser o primeiro passo para a desescalada. Em sua declaração de 28 de junho, a Turquia propôs um cessar-fogo de 48 horas para permitir a criação de corredores humanitários. A proposta foi aprovada pela ONU. Agora, tudo depende de Teherã e Tel Aviv, e de quem se atreverá a não disparar primeiro. Ser o primeiro a parar num conflito baseado no ego, na história e no ódio mútuo não é sinal de fraqueza. É a última oportunidade.